Bom dia. Bom dia, João. Bom dia. Bom dia, Pedrinho. Cadê a galerinha da turma? Hoje tá travando tudo essa internet. Oh, meu Deus. Olha isso. Não consegue nem mexer na página. Oi, pessoal. Olha lá. Caiu. Oi, pessoal. Oi, pessoal. A internet tá muito ruim e acabou de me derrubar aqui. Eu caí e, inclusive, outras pessoas não estão conseguindo me enviar o convite porque eu tinha caído. Você machucou? Ai, não. Ai, hoje tá difícil. Hoje, desde cedo, ela tá terrível, essa conexão, essa internet. E com vocês, tá tudo bem aí? Não. Tá caindo pra minha Tia, zona. eu tô. Se eu começar a sair do nada e voltar, é porque minha internet tá caindo bastante A aqui. minha também. Acabou de me tirar da sala, Luiz. Tia, Bom minha dia, unha Johnny. caiu, ela quebrou, as pontas ficou junto. Agora o meio ela quebrou. Minha unha. Ô tia, Oi? quer ver minha internet ficar ruim? É só você esperar sexta-feira. Eu acho que sobrecarrega o computador. Aí sexta-feira, tia, ele tá um lixo, ele não faz nada. Ai, eu creio. E quando faz é uma lerdeza que só Deus pra ajudar. É um caracolzinho, né? Bem devagarzinho. Bom, pessoal, hoje nós vamos então seguir o nosso roteiro aqui, que nós estamos falando de colonização, né? Na aula passada a gente falou bastante sobre a colonização espanhola. Hoje nós vamos falar sobre a colonização inglesa. Vamos dar continuidade aí aos módulos 63, 64, ó. Tá? Aqui, ó. É o próximo módulo aí do grupo 7. Certo? Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, aí coloquem a data aí na apostila de vocês, tá? E aí vamos, então, ver um pouquinho do que estava acontecendo com Qualquer página. a página... Peraí, que aqui no meu Xerox comeu lá da página. 130, tá? 130. Aí nós vamos dar continuidade. Nós falamos da colonização espanhola e vamos dar continuidade na inglesa. Depois a gente vai falar da francesa, da portuguesa, como eu havia falado para vocês anteriormente, tá? Então a gente vai estar aí falando um pouquinho sobre o que estava acontecendo. Depois eu vou compartilhar o vídeo com vocês, tá? A gente vai fazer a discussão e a gente retoma aqui. E a gente retoma aí. Alguém tá tentando participar e não tá conseguindo. É o Xavier, peraí. Hoje tá que tá essa internet, hein? Nossa senhora, bicicletinha do pneu murcho. Bom, vamos ver se dá certo ele entrar. Xavier, tá me ouvindo? Luiz caiu. Tô, tia. Ótimo. Tá caindo bastante a internet de todo mundo aqui, tá? Então, vocês não entrem em pânico. Se cair, vocês fiquem na sala que a gente consegue voltar, tá?
Então, aqui, vamos lá, colonização inglesa, página 130 aí, viu? Para a gente dar uma continuidade sobre esse assunto. Só um momentinho, que eu tô abrindo aqui a tela. Tá aparecendo aí para vocês, sim ou não? Hein, pessoal? Sim. Ok. Então, se nós pegarmos aí a página 130 e formos analisar algumas das coisas que vão acontecendo aqui, tá? A gente vai associando e amarrando toda essa história aqui, como a apostila propõe, tá? Então, aqui a gente vai começar vendo um pouco do contexto, né? Primeiro a gente vê os antecedentes, depois as causas, depois as consequências, tá? Então, aqui vamos voltar um pouquinho, só um minutinho. Bom, então nós vamos falar aqui do nosso continente. Pegando aqui o mapa, tá? Nós temos então aqui o Brasil, que foi colonizado por portugueses, né? Aí nós temos aqui a maior parte pelos espanhóis. Aqui é onde a gente vai estudar hoje, que vai ser pela colonização inglesa. E aí, posteriormente, a gente vai ver que vai ter outros países que vieram para cá, como a França, a Holanda e etc e tal, tá? Então, o objetivo da aula de hoje é entender essa localização e esses fatos históricos. Então, aí nós temos a colonização dos Estados Unidos. Então, começou também como foi no Brasil, pelo litoral, tá? Nós chamamos, então, essa divisão aqui no canto, da divisão das 13 colônias. No Brasil, pessoal, não aconteceu também uma divisão muito parecida com essa? Vocês lembram? Como que chamava as divisões aqui no Brasil? O Tratado de Tordesilhas, antes. Isso, dividiu as 15 capitanias hereditárias, né? E lá nos Estados Unidos, né, onde a gente vai falar aqui da colonização inglesa, vai ser dividido também em 13 colônias, tá? Então, cada colônia dessa, como tá aí para vocês, tá? Ó, cada colônia dessa aqui, também assim como as capitanias hereditárias, eram administradas por pessoas de confiança da coroa inglesa, lá da Inglaterra, tá? Bom, quem colonizou essa região foi a Inglaterra. A América Portuguesa foi colônia de exploração. A América Espanhola também foi colônia de exploração. A América Inglesa é colônia de povoamento. Nas 13 colônias as pessoas vieram para morar. Todas essas questões aqui nós vamos discutir, tá? No decorrer dessa aula hoje. Então, quem colonizou essa região aqui que nós acabamos de ver? Realmente foi a Inglaterra, tá? Inicialmente, não. Lembrando que os espanhóis chegaram primeiro, né? Antes, não, gente. Primeiro que eu tô querendo dizer em relação ao que, classe? Primeiro que eu tô querendo dizer em relação ao que, classe? Que nós discutimos muito na aula passada. Primeiro estavam os índios, né? De colonizadores espanhóis chegam primeiro. Aí depois a gente tem aí então ingleses e portugueses, né? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu tô falando sozinha. Não, a gente tá te ouvindo. Ah, então sinaliza, dá um arzinho da graça, fala assim, tia, entendi. Sim, Faz alguma sim. pergunta. Porque agora, como tá caindo a internet, eu não tô sabendo se eu tô falando sozinha aqui. Bom, então vamos voltar lá. E aí, então, analisando nessas outras perguntinhas aqui, a colonização espanhola também foi de exploração. E a inglesa foi só de exploração ou foi de povoamento? Foi as duas coisas, tá? Se o Brasil tivesse sido colonizado pelos ingleses, seria um país igual aos Estados Unidos? Vocês acham que se o Brasil tivesse sido colonizado por eles, nós seríamos iguais? Queria ouvir Acho que vocês. não. Tipo, acho que só a língua mesmo que a gente falaria igualzinho.
os ingleses, mas estadunidense. Ô, tia, eu acho que seria diferente. Por quê, Só o jeito de Karine? falar mesmo. Só o jeito de falar? E o resto? Não, Fala aí. na minha opinião, tia, não só o jeito de falar, até porque os portugueses são diferentes dos ingleses, né? Então, A cultura que aí, seria diferente, né? eu E a também acho, além da língua, essas coisas. Acho que, na real, acho que seria tudo diferente. Tudo o contrário que é dos portugueses, entendeu? Ah, tia, eu esqueci de novo que a sua aula é 9h50. ingleses descobrindo a gente. Oi, Enzo, repete pra mim de novo, porque eu não te ouvi. A gente não toma muito café por causa dos portugueses. Se fosse os ingleses, a gente tomaria muito chá e pouco café. Não, Enzo, o café foi trazido aí pelos africanos, né? O café é originário da Etiópia, da África, né? O estilo de tomar café nem é dos Estados Unidos, e sim dos europeus de modo geral, que criaram os cafés, né? Para poder, então, na época do iluminismo, discutir as ideias, os conhecimentos, né? Os estudos, as filosofias. Então aí tem uma série de outras coisas. Comportamental, acredito que igual nós não seríamos, já por conta até mesmo dos nossos índios serem diferentes, né? Um dos outros dentro da própria América, né? Então essa colonização seria parecida, mas não seria igual, né? Eu acho que seria, tipo assim, diferente, claro, né? Porque seriam outras pessoas, mas que a gente ainda ia ter algumas coisinhas que a gente já tem por causa dos índios, que eram os que já estavam aqui. Isso mesmo, dona Ana. Isso aí, né? Então teríamos aí algumas coisas diferentes, né? Provavelmente não seríamos iguais, né? Pois a Inglaterra também colonizou a Jamaica e a Índia. E, no entanto, esses países também são pobres e também são como o Brasil e são diferentes, né? Então aí está a resposta para vocês. Ó. Provavelmente não, porque ele colonizou a Inglaterra, a Jamaica e a Índia. E eles também não são iguais aos Estados Unidos, tá? Por conta justamente do que a Caíme também falou. Questão cultural aí totalmente diferente. Os Estados Unidos da América aí hoje, tá? Para vocês verem como ele é dividido. A conquista de terras em diferentes espaços e tempos, né? Então a gente vê que tudo começou por aqui, ó. Na divisão das 13 colônias, depois foi se expandindo. Lembrando que a maior parte desse território aqui, ó, era dos espanhóis, tá? Foi tomado pelos ingleses. Primeira tentativa de colonização foi de Sir Walter Raleigh em 1584, mas foi fracassada. Nessa viagem, ele fundou Virgínia, em homenagem à rainha Virgem Elizabeth I, tá? Essa curiosidade acho que vocês não sabiam. E sabiam, gente? Eu não. Não. Então, começou com Virgínia, tá? E o nome foi dado aí por causa da Elizabeth I. Em 1620, Mayfair Fleury, Flor de Maio, com 102 pessoas chegaram à América, assim chamava a embarcação. Essas pessoas achavam eleitas por Deus pais peregrinos e organizavam um núcleo de povoamento nas 13 colônias. Então eles se achavam aí uma parte, né, de uma certa divindade espiritual aí em relação ao processo de colonização chegando aqui. Mas quem eram os mais peregrinos? Eram chamados de puritanos, que a gente vai ver na nossa apostila já já. E por que vieram para a América do Norte? Então, os puritanos, que eram considerados esses peregrinos, né, esses que viriam para cá para povoar, né, de uma certa forma, os puritanos, pessoal, eram aí da descendência de origem anglicana, né? E por que eles vieram então para a América do Norte? Sofreram muitas perseguições religiosas lá na Europa. Então, os puritanos lá na Inglaterra só aceitavam os anglicanos e não os católicos. Então, muitos deles foram perseguidos e muitos deles então vieram para os Estados Unidos. Estão entendendo, pessoal, por quê? Uhum. Quem são os anglicanos? Nós vimos lá no começo do ano, né?
Então a gente vê que lá nos Estados Unidos tem muitas religiões anglicanas, né? Que é aquela figura da vestimenta do padre, né? Só que ele é pastor, né? Lembra que quando teve a Reforma Protestante, os anglicanos aí, o Henrique VIII, começaram então a difundir a religião, né, por todos os lugares, inclusive pela colônia da qual eles então fundaram, tá? Aí nós temos uma imagem, né, provavelmente de como eram esses ingleses tendo contato aí com esses índios, lembrando que esses índios aí da América do Norte é totalmente diferente dos índios de cá, né, do sul e do centro-oeste aí, porque eles tinham vestimentas, penas, né, eles possuíam mais roupa também por conta do clima, que era mais frio, né, então eles eram bem diferentes. O que levou essas pessoas a saírem da Inglaterra? Então, a gente tem aí 3 situações. Primeiro, a expulsão dos trabalhadores rurais por causa do cercamento, né, desemprego muito grande, a pobreza e a questão da intolerância religiosa, né, de lá não se aceitar a religião deles. Então, vamos para o contexto histórico agora. A Inglaterra foi responsável pela colonização dos Estados Unidos da América, localizados na América do Norte. Os principais grupos de imigrantes que foram colonizar a América inglesa foram os pobres, eram mulheres, crianças raptadas e trabalhadores sem terra. Os puritanos eram fugindo das perseguições religiosas movidas por reis da Inglaterra. Os presos eram condenados e cumprirem aí as suas penas. Então, vieram muitas pessoas desses segmentos para cá, tá? Para os Estados Unidos na época, e foram eles que fundaram, então, as 13 colônias, tá? Então, a gente tem aqui, ó, alguns nomes: Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New Jersey, Delaware, Maryland, Georgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Virgínia. Aí a gente tem a Pensilvânia, Nova York, New Hampshire. Então, essas aí foram as principais colônias aí. Não podemos falar Estados Unidos, colônia, pois eram 13 colônias. Então, não era uma única colônia, eram 13 colônias, tá? Então, olha lá as 13 colônias. Colônias de amarelo eram consideradas a Nova Inglaterra. Gente, aqui ficou só mesmo os colonos, tá? As colônias do centro, que eram as colônias mais conhecidas por povoamento, tinha lá os colonos, né, os europeus e ingleses, e tinha então índios, e começou a vir escravos para servi-los. E já aqui na parte da colônia do sul foi para povoar. Então tem muitos poucos colonos e a maior parte deles são negros, né, trazidos para trabalhar com mão de obra escrava nas lavouras, nos latifúndios, como produção de algodão, de tabaco, tá? Milho. As colônias tinham autonomia, então cada colônia elas eram autônomas, diferentemente do Brasil, que tinha 13 capitanias e todos eles deviam toda a submissão a cada um capitão donatário, tá? Cada colônia escolhia o seu governador e criava as suas leis e os seus impostos. Então, tinha lá as colônias do norte, do centro e do sul. Como que eram as colônias do norte? Tinha invernos rigorosos, a agricultura era de subsistência para eles comerem, tinha frutas, né, variadas, plantadas, mão de obra era mais livre, a economia era voltada mais para o comércio e também tinha o comércio triangular que eu vou explicar aí para vocês no finalzinho do slide. Já as colônias do centro tinha terras férteis, clima bastante temperado, a economia agrária e o comércio era interno. Já as colônias do sul, terras também férteis, clima quente, já muito diferente dos outros, economia agrária, sistema de plantation, que era o quê? Tinha muito latifúndio, muita mão de obra escrava, tá? E tudo que era produzido era para ser exportado. Então, como no Brasil, os motivos das terras férteis e o clima quente, foi trazido aí muitos escravos, né, para trabalhar no sistema de plantation. Então, a gente vai finalizar aqui. O comércio triangular acontecia como? Olha lá, África, Europa.
Aqui nós temos, então, as Antilhas e aqui os Estados Unidos, tá? Com as colônias aqui, as 13 colônias. Então, vamos lá. Produzia muito açúcar nas Antilhas, então esse melaço era trazido para as 13 colônias, tá? Muito trigo, tecido, peixe, ó, era então comercializado para cá. Aí a gente vê, nas 13 colônias, então tudo que era produzido, principalmente o rum, era comercializado para a África. E na África trazia escravos para as Antilhas e para as colônias de exploração. Então, por isso que a gente fala que é um comércio, ó, triangular. Estão vendo, classe? Ó, comércio triangular, tá? Ó, triangular. Ok? Deu para Ok. entender? Deu Sim. para entender aí? Um pouquinho? Aham. Então, retomando aqui na página 130 da apostila de vocês. Então, aqui a gente vê o mapa, né, com a organização de como ficou aí essas divisões. Na legenda vocês têm o Tratado de Tordesilhas, então ele dividia, né, Portugal e Espanha. Então, a parte mais escura aí era dos portugueses e a mais clara dos espanhóis. E aí, logo em seguida, né, a Inglaterra não ficou satisfeita e falou, eu também quero. Peraí, que eu também quero. Dá um tempinho aí, deixa eu passar, que eu também quero brincar de colonização. Também quero um espacinho, também quero uma terra. E foi isso que aconteceu. Se vocês virarem aí na página 131, é um pouco disso que eu acabei de falar, tá? Então, a gente vê as embarcações chegando aí e nós vemos, então, a formação das 13 colônias, tá? Então, aí nós temos na página 131, a ocupação do povoamento dessas terras aconteceram no século XVII e foram organizadas aí com várias companhias de comércio. Tivemos aí, desculpa, processo de cercamento. Que foi o processo de cercamento? Foi justamente isso aqui que aconteceu. Eles pegaram a terra e foram dividindo, ó, dividindo em colônias. Então, isso aqui é a política de cercamento, delimitando o território, tá? E aí embaixo nós temos, foram fundadas 13 colônias na costa atlântica. Virando a página, a gente tem então como vai se dar tudo isso, tá? No primeiro parágrafo fala que algumas dessas colônias foram mais destacadas. Então, tá lá, ó, Holland Island, Nova Hampshire, Connecticut, Nova York, Pensilvânia, Nova Jersey, Delaware, conjunto conhecido como Nova Inglaterra. Então, todos esses lugares eram conhecidos como a Nova Inglaterra. Essas colônias ficaram para o povoamento. Então, tudo que estava lá em cima ficou de povoamento. Tudo que estava mais para baixo ficou de exploração. Então, nós dizemos assim, colônias do sul, exploração. Colônias do norte, povoamento. Brancos, europeus, poucos africanos, tá? Povoamento. Aqui ficou exploração. Poucos colonos, mais negros trazidos para trabalhar nas lavouras, tá? Exploração. Ok aí, pessoal? Ok. Perfeito. Então, aí a gente vai ver que dentro dessa primeira parte, tá? A gente vai começar a ver que essas colônias vão ser divididas. Então, nós estamos analisando o centro, norte, tem o sul, tá? Então, a gente vê que todas essas formas vão ser diversificadas aí. Eu vou compartilhar com vocês o vídeo, vou desligar aqui o meu fone, tá? Para mim poder também estar assistindo aí com vocês, ok? Vou desligar aqui o microfone, compartilhar para a gente ver o vídeo e retomarmos aqui na nossa matéria, tá? Na nossa discussão, que eu ainda não acabei.
perseguições religiosas e dificuldades econômicas, comunidades inteiras de protestantes emigraram para o Novo Mundo, na primeira metade do século XVII, estabelecendo-se na costa leste da América do Norte. Uma das intenções desses colonos pioneiros era construir sociedades autônomas. Esse objetivo chocava-se com o projeto colonial do governo britânico. Entretanto, para viabilizá-los, os recém-chegados precisavam ocupar e explorar as terras de grupos indígenas, que ofereceram resistência. Os colonos moveram uma luta sistemática contra os nativos americanos. Entre guerras abertas, alianças rompidas e breves períodos de paz, os indígenas americanos foram dizimados ou obrigados a migrar para o interior do território. Com o decorrer da colonização, o projeto de autonomia dos colonos foi crescendo, principalmente nas colônias da região centro-norte, onde foram criadas assembleias locais com poderes para elaborar leis e fixar tributos. Nas colônias do norte, desenvolveu-se uma produção agrícola baseada na policultura e na pequena e média propriedade rural. Destacaram-se a extração de madeira e peles, a atividade pesqueira e um dinâmico comércio marítimo com as Antilhas e regiões da África. Ao contrário do que ocorria no Brasil colonial, os colonos ingleses não eram proibidos de realizar comércio com estrangeiros. Nas colônias do centro também se desenvolveu uma agricultura diversificada, baseada na média e pequena propriedade, destacando-se as culturas de trigo, cevada e centeio, além da criação de bois, cabras e porcos. O comércio tornou-se expressivo, com a exportação de madeiras, peles, peixe seco e a importação de açúcar, vinho, entre outros. Nessas regiões, desenvolveram-se colônias relativamente autônomas, que escaparam da intensa exploração colonial, prática característica, por exemplo, das metrópoles ibéricas. Já nas colônias inglesas do sul, desenvolveu-se uma produção agrícola mais voltada para o mercado externo, como, por exemplo, plantações de tabaco e, posteriormente, de algodão, baseadas em grandes propriedades rurais, conhecidas como plantations, e na utilização do trabalho escravo africano. A partir do século XVIII, os escravos africanos atingiram quase 40% da população das colônias sulistas. Mais dependentes da metrópole, muitos colonos do sul também eram mais conservadores e até mesmo contrários ao rompimento definitivo com a Inglaterra. Havia entre eles o receio de que esse rompimento implicaria romper com a estrutura de produção econômica inglesa. Contudo, no decorrer do processo de independência, os colonos do sul acabaram se envolvendo no movimento dos colonos da região centro-norte, na perspectiva de continuar a exportar seus produtos, principalmente algodão, sem as taxas impostas pelo governo inglês. O conflito de interesses entre colonos americanos e autoridades britânicas existia desde o início da colonização, ainda que de forma branda. O processo de independência das colônias inglesas da América foi desencadeado após a vitória dos ingleses na Guerra dos 7 Anos, na qual Inglaterra e França disputavam a posse de regiões da América do Norte. Para recuperar sua economia, abalada devido às despesas militares com a guerra, o governo inglês tomou medidas que ampliaram a dominação sobre suas 13 colônias na América. Em meados do século XVIII, as autoridades inglesas aprovaram uma série de leis restritivas à autonomia colonial, entre as quais se destacaram a Lei do Açúcar, que proibia a importação de rum e cobrava taxas sobre a importação de açúcar, que não viesse das Antilhas, a Lei do Selo, que cobrava uma taxa sobre os diferentes documentos comerciais, a Lei dos Alojamentos, que exigia que colonos fornecessem alojamento e alimentação às tropas inglesas que estivessem em território americano, a Lei do Chá, que concedia o monopólio de venda de chá nas colônias à Companhia das Índias Orientais. O objetivo do governo inglês era combater o contrabando do produto realizado pelos comerciantes americanos. Revoltados com essa concessão que prejudicava seus negócios, no dia 16 de dezembro, os colonos destruíram diversos carregamentos de chá que estavam nos navios da companhia, atracados no porto de Boston. Para conter o clima de revolta que se espalhava pelas colônias, o governo inglês adotou duras medidas recebidas como intoleráveis, que determinavam, por exemplo, o fechamento do porto de Boston e autorizavam o governo colonial a julgar e punir severamente os colonos envolvidos em distúrbios políticos contrários à autoridade inglesa. Essas medidas provocaram a reação da elite colonial americana,
que temia perder sua relativa autonomia local, acostumados com a falta de controle do governo britânico. Os comerciantes, proprietários de terras e membros da classe média urbana, principalmente das colônias do norte, não aceitaram a intensificação da exploração colonial. Para protestar contra as leis intoleráveis, realizou-se em setembro de 1774 o primeiro Congresso da Filadélfia, em que representantes das 13 colônias elaboraram um documento de protesto enviado ao governo inglês. O governo, porém, não estava disposto a fazer concessões. O choque de interesse entre os colonos e a metrópole inglesa tornou-se inevitável. A partir daí, a independência das 13 colônias era inevitável. A independência americana foi influenciada pelas ideias iluministas de liberdade, justiça e combate à opressão política, difundidas nas colônias por pensadores como o escritor Thomas Paine e o político Samuel Adams. Eu espero que com esse vídeo eu tenha lhe ajudado a entender um pouco como se deu o processo de Já terminaram? Hein, pessoal? Já terminaram? Sim. Ok. Então vamos lá. O que vocês conseguiram perceber de diferente da colonização espanhola para a inglesa até agora, tá? Hein, pessoal? O que vocês viram de diferente da colonização espanhola que nós vimos na aula passada, tá? Na quinta-feira. E o que vocês estão vendo hoje na colonização inglesa que está sendo diferente? Tia, você consegue me ouvir? Sim. Primeiramente e obviamente as pessoas que colonizaram, né? Primeiro ponto, né? As pessoas que Primeiro ponto. colonizaram, que são totalmente diferentes, né? Quais são as características que você consegue definir de um e do outro? Por que são tão diferentes? Hein, Ana? Eu acho que são diferentes por causa da cultura que eles tiveram. Como que eu posso dizer? Tiveram acesso? Não sei.
Se nós pegarmos lá um pouquinho dos espanhóis, lá da colonização espanhola, que a Caíme gosta tanto, porque tem lá os incas, os maias, os astecas, né? Nós já tínhamos civilizações de indígenas totalmente diferentes, né? Os ingleses, quando chegam, né, mais ao norte, eles se deparam também com outro tipo de civilização. Então, a gente tem lá indígenas iroqueses, Também. apaches, né, que são diferentes também. Então, quando eu fiz a primeira perguntinha lá no começo, né, imagina o Brasil se fosse colonizado por eles, será que seriam iguais? Não, né, não seriam, porque os ingleses também colonizaram, por exemplo, a Índia, e os indianos não são igual aos estadunidenses, né? Por quê? Aham. Cultura, religião, modo de vida, alimentação, o clima, né? Então, tudo isso são uma série de fatores que fazem com que todos esses processos de colonização fiquem e se tornem diferentes, né? Então, quando E a gente também, fala... tia, Oi, Ana? e também eu acho que, por exemplo, cada cultura já tinha uma maneira de reagir aos colonizadores. Então, por exemplo, a gente reagiu de uma maneira e eles conseguiram catequizar os indígenas e tudo mais. Por exemplo, na Índia foi diferente, porque eles tiveram uma outra reação. Nos Estados Unidos também. Isso mesmo, né? As reações foram diferentes a cada processo de colonização. Muito bem. Embora todos os indígenas aqui no continente americano tiveram movimentos de resistência, né? Porque inicialmente eles não perceberam, não se deram conta de qual era a intenção dos seus colonizados, né? Então, que era aí os colonizadores queriam dominar a terra, né? Eles queriam extrair todas as riquezas. Então, a gente vê que, de uma certa forma, sempre houve aí um ato muito prejudicial às tribos nativas, né, de cada lugar. Quem já assistiu o Pica-Pau aqui? Nossa, eu acho que tinha até um jogo de PS2. Eu Todo mundo, né? O acho que Pica-Pau... todo mundo, né, tia? Porque não é possível. Não é Acho que qualquer possível. criança que nasceu nos anos 2000 até Exato. 2010 já Tia, assistiu a Pica-Pau. minha Isso. mãe assiste, tia. Claro, se você observar as cenas de alguns episódios do Pica-Pau, quando mostra ele lá, né, com o pé de pano, né? Quando mostra ele quando ele tá naquelas cidadezinhas assim, desérticas, tipo Faroeste, né, que tem bang, etc e tal, e aparece um índio, você pode ver que esse índio, ele tá de calça, né? Ele tá de calça, a Índia tá com um vestidinho. Vocês já repararam que é bem diferente a cultura, o jeito de vestuário, o jeito que ele se comporta? Só que a dança da chuva é meio que um típica, né? Que mostra muitas vezes no desenho. Vocês já repararam as características? Esse é o índio dos Estados Unidos. Quem já assistiu Crepúsculo aqui? Eu. Com aquele filme do vampiro, não é? Que tem uns vampiros, coisa assim. Isso, do vampiro. Eu nunca assisti, não. Então, Eu já os assisti. vampirinhos, né, eles Com moram... aquela música, né, tia? Aquela música de casamento. É, essa mesma. Os Acho que eu já vampirinhos ouvi desse falar, mas nunca filme, assisti. tá? Os vampirinhos desse filme Eu moram num assisti lugar todos. onde é uma reserva, tá? Então, os vampirinhos desse filme moram numa reserva lá nos Estados Unidos, que fica divisa com a reserva indígena. E esses índios, que no caso é o Jacob, né, que é o lobo, eles têm uma característica muito parecida, né? Então, eles são todas tribos indígenas que vivem numa reserva. O lobo do filme, ele é índio e ele mora na reserva indígena, tá? Que tem contato lá com a Bela, né? Que é a mocinha que vira vampira, etc e tal. Então, a história acontece nessa região, aonde mostra as características que havia os índios, né? Com características totalmente diferentes dos incas, dos maias, dos astecas, e também totalmente diferente dos que viviam aqui no Brasil, tá? Então, as colônias do Centro-Norte tinham participação mais dos índios, desses índios que eu estou descrevendo para vocês, e tinha da população negra, que veio muitos escravos, né? Vendidos, comercializados, assim como aconteceu com o Brasil e Portugal, tá? Então, aí para vocês entenderem que a colônia de povoamento, a colônia de exploração, foi somente essa divisão territorial.
se nós pararmos para pensar sobre a colônia de povoamento e de exploração e pensarmos no nosso país, no Brasil, também aconteceu colônia de povoamento e de exploração, só que foi o inverso. Lá ficou mais de brancos no norte e de negros no sul, e aqui ficou o inverso. Aqui ficou mais de brancos no sul e de negros no nordeste, né? Norte e nordeste, vamos falar assim. Então, colônia de povoamento e de exploração aconteceu, pessoal, em todo lugar que houve colonizador. Em todo lugar que aconteceu colonização, teve esse tipo de colonização, tá? De povoamento e de exploração. Retomando, então, aí a nossa apostila agora, tá? Na página 132, segundo parágrafo, eu tô continuando aí. Não havia vestígios de ouro e de prata onde tinha essas colônias aí fundadas pela Inglaterra, mas tinha vestígio de ouro e prata nas colônias da Espanha. Tanto é que essa parte finalzinha aí, na Carolina do Norte e do Sul, tudo pertencia aos espanhóis e foi tomado, então, pelos colonizadores aí ingleses, justamente por conta dessas pedras preciosas, vamos pensar assim, né? Então, no caso, a ocupação territorial dos Estados Unidos foi bem isso. Eu vou compartilhar aqui com vocês de novo, tá? A imagem lá do slide que mostra o mapa da colonização inglesa, tá? Aqui, ó, deixa eu voltar nele aqui. Cadê? Esse aqui. Esse daqui mostra certinho. Todo mundo fica olhando, né, para o mapa dos Estados Unidos e fala, olha, mas é tudo em linha reta a maior parte. Vocês perceberam que quase tudo é em linha reta? Claro que tem alguns pontos que não. É verdade, Mas vocês perceberam tia. que quase tudo é em linha reta? É verdade. Vocês tinham já percebido isso? Não. Então, essas linhas Ô, retas... tia, eu acho o mundo tão louco que eu nem sabia que os outros países também eram divididos assim em estado, tirando os Estados Unidos, porque os Estados Unidos você vê direto, na Carolina do Norte, na outra tal. Aí até dá pra perceber dos Estados Unidos, mas dos outros eu nem sei como que é o formato do país. Porque Também não. Porque a gente acaba não, estudando só mais o nosso e assim, falando de e a continentes, região né, aqui, Luiz? o continente, sim. Isso, mas todos eles têm essa divisão, tá? Todos eles têm seus estados, seus municípios, todos eles têm essa parte geográfica bem definida, tá, Luiz? Embora a gente acaba enfatizando mais o nosso país, né, como você falou, sobre as regiões, né, o que dá para mais ter, assim, evidência é eles mesmo por causa de filmes, séries, né, Luiz? Que a gente vê muito isso. E realmente todos os países têm as suas divisões territoriais também, tá? E esses estados aí dos Estados Unidos foi tudo decidido aí politicamente, tá? Então por isso parece que foram lá, pegaram uma régua e falaram, não, vai ser aqui, vai ser aqui, vai ser aqui, né? Nos outros lugares, né? Vamos pegar no Brasil, foi tudo questões territoriais, né? Então, eu quero dividir isso aqui, vai virar um município, mas vai passar na frente, vai passar na terra do Luiz. Então, vamos dar a volta. Aí, por isso que os mapas ficam tudo assim, né? Ó, porque tem alguns donos de terras aí que não aceitavam, né? Essas divisões territoriais. Estão me entendendo? E lá não teve muita conversa, não. Vai ser aqui, traçamos a linha e ponto final. O que tá aí em cima da linha vai ficar metade para lá, metade para cá, ou então a gente destrói, queima, e assim eles resolviam. Estão entendendo, pessoal, o que eu tô falando? Estão entendendo, pessoal, o que eu tô falando? Sim. Tá? Então sinalizem aí, viu, Laura? Sinaliza aí se ficar confuso. Então, voltando aqui na página da apostila de vocês, no terceiro parágrafo agora, tá? Lá na 132, a ocupação das terras das colônias no centro-norte estruturou, portanto, pequenas e médias propriedades familiares. Então, essas pessoas
formavam aí com as suas famílias em várias propriedades. Lá nos Estados Unidos, então, o que vai acontecer? A mesma coisa que aconteceu nos outros lugares, tá? Vai acontecer aí essas divisões também territoriais. Aí no próximo parágrafo fala assim, ó, os colonos nortistas, que é do norte, também desenvolveram atividades manufatureiras, tá? Para escoar aí a produção agrícola, algumas atividades que tinham lá na América, nas Antilhas, né? Na África e na Europa. Por isso que nós chamamos de comércio triangular, tá? Que vinha então tanto de lá para cá quanto daqui para lá. Então eles ficavam fazendo comércio triangular. Esse intercâmbio ficou conhecido como comércio triangular, como eu mostrei para vocês lá no slide. Era realizado da seguinte forma: os nortistas vendiam alimentos, peixe, madeira para Antilhas. Então, vou voltar lá no mapa que mostra, então, essa divisão. Aqui, ó. Olha lá. Então, eles vendiam tecidos, peixe, trigo para as Antilhas. E as Antilhas vendiam para eles. Mas também vinham escravos daqui. E vinha rum daqui para lá. Então, é um triângulo. Comércio triangular, tá? Aí, continuando aí, o melaço era transformado em rum, que era levado para a África, trocado por escravos. Então, o rum era moeda de troca, tá, gente? Inclusive, infelizmente, de comprar pessoas, né? Dá uma indignação. O produto dessas plantações, como açúcar, tabaco e algodão, era vendido pelas metrópoles lá na Europa. E isso trazia muito lucro aí, então, para os Estados Unidos e para a Inglaterra, tá? Essas atividades permitiam o desenvolvimento econômico, que na verdade aí houve dentro das colônias um forte enriquecimento, e esse enriquecimento foi de uma única classe, que foi da burguesia, tá? Então a burguesia, então, ela se destacou, ela se enriqueceu muito com essas relações entre a Inglaterra e os Estados Unidos. Aí vocês têm uma imagem, né, do algodão sendo produzido aí nos Estados Unidos para ser comercializado. Tem muitos filmes, galerinha, que mostram esses processos aqui. 12 anos de escravidão, mostra um pouco desse cenário, tá? Mostra bastante como que eram essas práticas aqui nos Estados Unidos, principalmente na colheita e nas plantações. Lá na página 133, nós temos então a Colônia do Sul. Como que é? Então, a Colônia do Sul ficava outra parte daqueles estados. Virgínia, Maryland, Carolina do Norte, do Sul, Geórgia. Estabeleceram, então, a extensão de planície e clima mais quente, aonde nós dizemos que é a colônia de exploração, tá, classe? Onde ficou a maior parte da população aí de escravos trabalhando, tá? Na produção de tabaco, algodão e milho. E aí, então, a gente vê outra imagem aqui, ó. No centro-sul nós vimos mais de brancos e agora no sul a gente vê mais população negra, tá? Trabalhando aí nas lavouras. As características das colônias sul eram semelhantes da exploração da Espanha, de Portugal e na França, que são as regiões mais tropicais, tá? Escravizados e em plantação de algodão, aí na Geórgia, aí mostrando essa imagem. Os povos originários. Então, como a gente fala que quem era da origem dos Estados Unidos? Quem era? Antes das 13 colônias, índios. Pós 13 colônias, nós temos então o inglês. E aí vai ter ingleses que vão se misturar e vão nascer, no caso, na América, né? Que vão formar os Estados Unidos. Por que Estados Unidos? Porque não tinha igual ao Brasil. O Brasil era um só. Era um único país, embora tivesse a divisão das capitanias hereditárias, das 15 capitanias hereditárias. Só que os Estados Unidos, ele era vários estados. Por isso que o nome dos Estados Unidos é Estados Unidos. Eles se juntaram tudo depois em um só. Mas cada colônia tinha independência política, econômica, tinha leis próprias, tinha imposto, tá? Diferentemente do Brasil, que era uma coisa só. Estão conseguindo me entender, pessoal?
Sim. Ótimo. Sim. Então, os povos originários que tá aí no finalzinho fala um pouquinho sobre esse assunto. Ô, Ana Brito, você pode ler para mim esse pedacinho dos povos originários, por favor? Posso. Obrigada. Povos originários. O território das 13 colônias, assim como o de toda a América, já era povoado por povos nativos de forma semelhante ao caso dos espanhóis e portugueses. Os colonos ingleses e seus descendentes encontraram diversos povos habitando o território no qual eles objetivavam se estabelecer. São exemplos de alguns desses povos os... Ai, eu não vou conseguir ler isso. Cherokee, Dakota, Delaware, entre muitos outros. Isso. O encontro dos colonizadores com os povos originários não foi nada pacífico. Pelo contrário, houve a disseminação de muitos indígenas, muitos dos quais se viram obrigados a se refugiar no interior do continente. Entretanto, ao longo dos desdobramentos dos séculos posteriores da história dos Estados Unidos, os territórios de propriedade dos indígenas seriam sistematicamente invadidos. Isso mesmo. Então, olha só, obrigada, viu, Ana? Tudo que a Ana leu aí foi como ficou dividido, né, entre esses povos. E esses povos indígenas viviam nessas regiões dos quais eles também não foram respeitados. Então, quem já assistiu aquele filme que é do trem Cavaleiro Fantasma? Vocês já assistiram esse filme? Que tem o Jack Sparrow? Que é Não sei se eu o... já Eu acho assisti, que mas eu sim. já escutei falar. Que é aquele ator que faz Eu o acho que Jack sim. Sparrow. Como que ele chama, gente? Que faz um monte de filme famoso. Ele é o Cavaleiro Tia, Fantasma. Oi, Raika. passa direto na sessão da tarde, Jack Sparrow. Isso. Mas é o Na personagem. temperatura máxima. Isso, mas é o personagem dele que faz esse outro filme. E então ele corre assim nos vagões de trem lá nos Estados Unidos e tem um monte de aldeias e o governo está querendo desapropriar todas essas terras. Então nesse filme, embora tenha um monte de coisas de ficção, né, assim de coisas que não são tão reais, mas no filme mostra esse enredo da história real, tá, que acontece. Outro filme também que passa a história aí dos Estados Unidos de alguns presidentes, como por exemplo no caso do próprio Abraham Lincoln. Tem 2 filmes do Abraham Lincoln que mostra esse momento aí no caso dos índios, né? Que são os povos originários, com os colonos, e mostra os conflitos. Também tem um outro que é do Abraham Lincoln, também de vampiro, que é o Abraham Lincoln Caçador de Vampiros, que mostra também essas relações desses colonos na época, esse processo de luta e resistência, tá? Conforme eu for lembrando aqui, eu vou falando mais para vocês de vários filmes que mostram e tem essa abordagem, mostrando então da questão indígena, que são os povos originários aí dos Estados Unidos. Pessoal, essa é a parte da colonização inglesa, tá? Eu queria saber de vocês, e aí, o que vocês entenderam? Se eu pedisse para resumir em poucas palavras, como vocês iriam falar sobre os processos de colonização, tanto da Espanha quanto da Inglaterra? E aí, como vocês falariam aí? Com as palavras de vocês, tá, gente? Eu achei interessante que é como se fosse a origem de cada cultura. É justificando, né, Ana, cada cultura, muito Tipo bem. assim, por que é assim? Porque foram lá essas pessoas e foram lá e tal. Eu acho muito interessante isso. Isso mesmo. E pegando mais alguns exemplos aí, pessoal, que a gente pode falar. Vocês acham que essa colonização da Inglaterra aconteceu de forma justa pela Elizabeth aí, pela Inglaterra? Sim ou não? Acho que não. Por que você acha que não, Enzo? Sua opinião, tá? E aí, pessoal? Eu também acho que não. Pode falar, Ana. Eu também acho que não foi justo, porque se
você parar para pensar, eles foram mais para pegar as coisas que eram das outras pessoas para eles. Justamente, né? Já não foram justos desde antes de vir aqui colonizar. Quando os espanhóis Exatamente. colonizavam e levavam as coisas para lá, né? Que eles saqueavam, né? Aham. Isso mesmo. Então, a justiça aí, de uma certa forma, nesse processo de colonização, não aconteceu piamente, né? Então, eu queria que vocês agora, né? A gente vai fazer os exercícios, a gente vai socializar sobre eles, a gente vai fazer a retomada aí da América Espanhola, a gente vai concluir todos eles, tá? Então, a gente tem aí, para analisar hoje na apostila, o Colonização das Américas, tá? No módulo 61, 62, lá na página 136. Ô, Rafaela, Sim? são 2 aulas suas? Sim, são até 11h40. Ah, tá bom. Oi, Enzo, quer falar alguma coisa? Não, sei que liguei o microfone aqui. Ok. Na verdade, eu nem percebi que o microfone estava ligado. Não? Bom, então vamos lá. Vamos fazer o seguinte, tá? Para todo mundo trabalhar um pouquinho aqui na aula. Então, escuta aí e marca, tá? Página 136. Ana Clara Brito, tá me ouvindo? Sim. Você vai fazer o exercício 1, tá? Da colonização espanhola. O Angione vai fazer o exercício 2. Marca aí, gente. 2. A Beatriz vai fazer o 3. Ok, Bia? Ok. O Eduardo vai fazer o 4. Tá, Du? O Enzo vai fazer o 5. Por mensagem. Viu, Angione? Você compartilha por mensagem. Agora, o Xavier vai fazer o 6. O João Vitor vai fazer o 7, tá, João? O Jorge faz o 8. E o José Antônio faz o 9. Que página tinha? 137 de vocês. Tá. Agora, Caíme, você vai fazer o da 137, o primeiro exercício da colonização inglesa, tá? Tá bom. Aí a Laura faz o número 2, que tá na página seguinte. Viu, Laura? Sim, tia. Depois o Luiz Fernando faz o 3. Ô tia, eu vou fazer o 6 da 137. Eu já não me lembro mais, porque eu tô separando aqui por número. Eu tô seguindo a lista. Qual que é a página? 138. Parei no Luiz. É isso, Luiz? Sim. Que número que eu te dei? Que número que eu te dei, Luiz? Como? Eu não escutei. Que número que eu te dei? Foi o 3 da 138, né? Isso. Agora, a Ana Secati, o 4. Ok? Beleza. O Pedro Ponte, o 5. Ok? A Rafaela caiu. Quando ela voltar, então, eu vou fazer um grupo aqui. Rafael, Raika e a Rafaela. Então, vocês vão fazendo aí os exercícios. E vocês 3 aqui
Nem no caso, ela não voltou ainda. Ô, Raika. Raika, Oi. cria um grupo aí, eu, você, o Rafael e a Rafaela. Crio. Ô tia, você falou pra mim o exercício 6, só que você não falou a página que Ah, é. 137. O de teste, não é? É, 137. Já a Raika conseguiu fazer para nós? Tia, eu adicionei lá. Eu te enviei um convite, porque não tá aí. Entrou, né, agora? Entrou. Pronto. Bom, então eu vou desligar aqui o meu áudio porque eu vou falar só com eles agora, tá? No grupo aqui que a Raika criou. Bom, vocês três, tá? Juntos vão fazer uma pesquisa, certo? Sobre um povo indígena que vive no território atualmente dos Estados Unidos, como uma curiosidade, com informações, tá? Se vocês tiverem alguma imagem, alguma coisa para compartilhar, e aí então vocês então achem alguma curiosidade sobre esse povo indígena que vive atualmente nos Estados Unidos. Se tiver alguma diferença, semelhança, alguma curiosidade, uma coisa assim, bem simples, tá? Dentro do nosso tempo que eu vou colocar aí para terminar em 10 minutos, tudo bem? Sim, Andione. Tô mandando um áudio aí para vocês no grupo, tá? Para fazer a atividade juntos aí, ok? Sinalizem lá para mim no grupo que eu respondo, tá? Que é sobre o exercício aí. Pessoal, 10 minutinhos, tá? Para poder fazer. Agora vamos colocar aí 11 horas. Eu já fiz a 2, que aqui você pediu. Mas é que tem outras pessoas que têm exercícios com mais dificuldade, tá? 10 minutinhos aí. Eu também já terminei. Perfeito. Vamos respeitar o tempo porque tem um grupo aqui que precisa de um tempinho maior. E aí a gente vai fazer a socialização todo mundo junto. A Ana, é isso? Ana, acho que eu só lembro de você, que era o primeiro. Sim. Então vamos lá, tá? Vou fazer a pergunta e você socializa com a resposta. E assim todo mundo, ok? Aí a gente vai discutindo um a um e aí ganhando mais tempo. E todo mundo participando um pouquinho da aula. Seja por aqui, tá? Falando, ou seja lá na mensagem. Então, a primeira perguntinha, que é da Ana. Vamos lá. Qual a relação entre a colonização espanhola e a portuguesa na América e os movimentos pela reforma protestante na Europa? E aí, Ana, o que você achou aí para responder? Posso ler o que eu coloquei? Sim. Por volta dos séculos XVI e XVII, a Igreja Católica havia sido diretamente
atacada pelos movimentos da reforma, perdendo grande parte da população europeia para as igrejas protestantes. As novas terras anexadas por Portugal e Espanha serviriam de contraporto para a Igreja Católica angariar novos fiéis, especificamente por meio da catequização de povos nativos. Isso mesmo, né? Foi aquilo que eu tinha explicado anteriormente, né? Houve a reforma protestante, muitos desses anglicanos, que eram chamados de puritanos, né, vieram então junto com o processo de colonização da Inglaterra para cá, para se aventurar aí nessa nova terra. Então, pessoal, para todos que não realizaram essa atividade, né, porque era a da Ana, então eu vou retomar aqui para vocês, tá? A Igreja Católica, coloquem aí. Teria sido abalada pelos movimentos da reforma, A Igreja Católica teria sido abalada pelos movimentos da reforma, perdendo grande parte da população europeia. Ok? Vamos para 2. Quem é? Assinale a alternativa que completa a frase. A frase está aí. A organização política administrativa da América Espanhola ocorreu por meio da divisão em que? Quem que é a questão 2? é o Angione, acho. E aí, Angione? Qual é a sua resposta? Ou é a Ana Luísa, acho que é a Ana Luísa. Ah, não, a Ana Luísa não é. É o Angione mesmo. De Marcial. E aí? Gente, ele já não colocou no chat. Eu tô esperando no chat, mas não tô vendo ninguém. Tia, Ele o meu deu colocou a há D. 14 minutos atrás. Ah, tá. O meu é a D e da 2 da página 136. Então, ele colocou a alternativa D. Vice-reinos e capitanias gerais. Isso mesmo, Andione, isso mesmo, tá? Então, a formação política administrativa da América Espanhola ocorreu por meio da divisão dos vice-reinos e das capitanias. Isso mesmo, tá? Então, a questão 2 é a D de dedo. Dois é a D de dedo. Questão 3. Quem é a questão 3? Foi eu que fiz. Diga, Bia, para nós. América Espanhola, os crioulos eram Eu coloquei a letra A. Eram descendentes de espanhóis nascidos na América que formavam a elite econômica? Sim, muito bem, Bia. É isso mesmo, eles eram descendentes de espanhóis nascidos na América que eram chamados de crioulo e formavam a elite aí, né, econômica. Muito bem. 3A. Quem é a 4? É o Eduardo. E ele já colocou lá no chat. Ele já colocou até lá no chat, tá? Então eu vou ler a pergunta 4 aí, pessoal. Prestem atenção todo mundo junto. Oi, Pedro. É a Brenda. Qual que é a 3? A 3A.
Ah, A 4 é você mesmo, Eduardo? Ou você acha que é a Era Brenda, Brenda? tia, porque é Beatriz, Brenda e depois o Eduardo. Não, não tá na ordem da chamada, gente. Tá na ordem da entrada aqui do acesso, Ah, tá. tá? É na Entendi. ordem do acesso de quem chegou aqui, tá? Não tem nada a ver. Não, tia, é o Eduardo, porque eu sei que o 5 é o meu e quem vem antes de mim é o Eduardo, então eu sei que o Ah, 4 é o beleza. Então é ele mesmo. Então explique o sistema de Porto instituído pela coroa espanhola. O Du colocou lá na resposta dele. O sistema de Porto único foi o modelo utilizado pelo Reino da Espanha durante os períodos de colonização das Américas, em função de que a administração espanhola dividiu seus territórios em 4 frações: Nova Granada, Nova Espanha, Rio Prata e Peru. Correto, certa resposta. Muito bem. Todos conseguem visualizar aí a resposta dele? Sim ou não? Sim, Eu consigo, mas às vezes é porque. Pergunta se todo mundo consegue, porque às vezes algum caiu, aí o site reinicia, mas eu acho que ninguém caiu, não. Todo mundo consegue, pessoal, ver aí? eu consigo normal. Ok. Vou dar um minutinho aí para vocês responderem que essa questão ela é bem maior, tá? Vamos lá para 5? Calma, tia. Calma. Posso ir para a próxima? Mais um pouquinho, tia. Ok. Bom, vamos lá. A conquista e a ocupação da América pelos espanhóis caracterizam-se por quê? Pelo quê? Quem é? Sou eu. É você, Enzo? Sim, sou eu. Eu assinalei aqui a D. A D. A conquista e a ocupação da América pelos espanhóis caracterizam-se pela dizimação da população indígena e destruição das estruturas agrárias. Isso mesmo, tá? Então, dentro da colocação do Enzo, lembrando como que ocupavam os espanhóis. Eles ocupavam, dominavam os indígenas e destruíam as suas propriedades. Então, a D está correta, tá?
O Enzo respondeu aí corretamente. A 5 é a D de dedo. 6 é o Xavier. E aí, Xavier? É que tá escrito. Na colonização espanhola na América Andina, É houve essa aí. Isso, Eu coloquei resposta 6. A mita. resposta 6. Tá, vamos lá então. Na colonização espanhola na América Andina, houve uma instituição incaica, que foi aproveitada pelos espanhóis, tornando-se um elemento decisivo para o domínio destes. Essa instituição ele falou que é a mita. Está correto, isso mesmo. Era a mita, né? Os incas trabalhavam sob o sistema de mita, que consistia em realizar trabalhos compulsórios nas terras dos sacerdotes. Então, está correta, viu, Xavier? Quem que é a 7? É você, João Vitor, na 7? Rafaela, qual que é a 6? Que eu tive que 6 sair é do rapidinho. Xavier, é a C. Tá, obrigado. Nada. Hein, João Vitor? Sou eu na 7. Ah, tá, obrigada. Então, vamos lá. O João falou que é a B, vamos ver. 7. De acordo com a metrópole espanhola, somente os portos americanos de Veracruz, que fica no México, Porto do Belo, que é no Panamá, Cartagena, que é na Colômbia, estavam autorizados a enviar navios para a Espanha. O único porto espanhol que podia receber e enviar navios para a América era em Sevilha, mais tarde substituído por Cádiz. Esse sistema ficou conhecido por... Ele falou que é o sistema de mita e encomenda. Lembrando que mita é prestar serviço na terra do Senhor. Então, mita não é, tá, João? Não é. Vamos ver agora. Encomenda. Também, encomenda é trabalhar. Aqui nós estamos falando do porto. Então, que tipo de sistema é esse? É o sistema do porto único, tá? Viu, João? Que foi implantado pelos espanhóis para fiscalizar tudo que era trazido e recebido, tá? Então, a questão Qual é o 7, sistema? a questão 7 é a A, tá? Sistema de porto único. Ok, João. Agora, a questão 8. Quem é a 8? Quem é a questão 8? Quem é a questão 8, classe? Eu sou a 9, né, tia? Brenda, qual você é, Brenda? Não é a Ana Luísa? Ah, não é não. Acho que era a Brenda mesmo. Ela saiu da Só que sala. ela saiu. É. Sim, a 7 é a A. Bom, vamos deixar o 8 aí, daqui a pouco a gente volta. Vamos para 9. Quem é a 9? Eu Então fala para mim, José Antônio, coloquei tá? que o ouro passava pela Espanha, ia para Inglaterra, França e Países Baixos. E com isso os produtos metropolitanos chegavam a preços exorbitantes. Isso mesmo, causando uma grande crise, né? Muito bem. Então, a questão 9 que o João respondeu corretamente, eu vou repetir para vocês, tá? Durante o século XVI, da Europa, ocorreu uma alta de preços de grandes proporções. Explique essa afirmação. E é assim como ele falou, tá? Então, vamos colocar aí, ó, que eles se preocupavam com as produções alimentícias, eles se preocupavam com as produções alimentícias,
pois foram obrigados, a produção alimentícia, vírgula, pois foram obrigados a comprar de outros países. Foram obrigados a comprar de outros países. Aproveitando para aumentar os preços, como o José Antônio falou. Aproveitando para aumentar os preços. Na questão 1, descreva o início da colonização da América. Quem é agora? Eu. Ótimo. Posso ler o que eu escrevi? Sim. A Inglaterra ingressou uma disputa pelas áreas coloniais americanas, apoiadas pela sua poderosa esquadra e pelas riquezas trazidas pelos corsários que assaltavam os galeões espanhóis. Aproveitando que a Espanha estava voltada para a América Centro-Sul, a Inglaterra resolveu invadir a América do Norte, enviando uma expedição colonizadora que levou os primeiros colonos ingleses. Perfeita, resposta super completa, isso mesmo, tá? Então, descreva o início da colonização da inglesa na América. Ela colocou todos os fatos, tá? Então, aí, para ajudar vocês. Então, vamos colocar que a Inglaterra assaltava os galeões espanhóis. A Inglaterra assaltava os galeões espanhóis. A Inglaterra assaltava os galeões espanhóis. Carregados de ouro. E assim invadiram a América do Norte. Ô tia, você pode repetir tudo de novo? É por causa que meu lápis desapontou e demora muito para apontar. Ô, Ana Clara, você já respondeu a sua? Já. Tem como você falar para mim, por favor, para Laura? Porque eu resumi aqui a minha, que era enorme. Tá, posso sim. Ok. A Inglaterra saltou os galeões espanhóis carregados de ouro e sim invadiram a América do Norte. Questão 2. Agora quem é? Depois da Caíma é você, Laura. Assinale a alternativa que apresenta as principais diferenças entre as colônias inglesas do Norte
E do Sul, o que você marcou, Laura? Eu marquei a D. Isso, muito bem, parabéns, isso mesmo. As colônias do Norte desenvolveram pequenas e médias propriedades de base familiar, isso mesmo, produzindo gêneros e substâncias, e ao Sul desenvolveram o sistema de plantation, monocultor e escravista e exportador. É isso mesmo. Então, a 2 ficou a D de dedo. Vamos lá para a próxima, depois da Laura, é o Luiz, né, Luiz? Qual foi o papel das companhias de comércio na colonização inglesa, Luiz? É a 3, né? Isso. Aumentar a produção, enfrentar, melhorar a concorrência e... Peraí que nem eu tô conseguindo ler minha letra, tia. De tão louco que eu tô. Hoje eu não dormi muito bem, eu tô meio mal. Enfrentar melhor a concorrência estrangeira e tornar mais eficiente e lucrativo o comércio entre a colônia e a metrópole. Isso mesmo, isso mesmo. O papel dessa concorrência entre as duas, né? E a gente pode colocar aí buscando oportunidades, liberdade de terra, perseguidos aí por causa dos religiosos, tudo isso tá tudo correto, viu, Luiz? Qual foi o papel da companhia de comércio nas colonizações inglesas? Então, para a sala toda, tá? Então, a gente pode colocar aí, ó, que foi uma companhia de comércio, que passou a divulgar a América como, coloquem entre aspas assim, ó, coloquem aí, terra da liberdade e das oportunidades. Terra da liberdade e das oportunidades. Fecha aspas. Agora você, Ana, o exercício 4. Isso, tia. Ok, então é as afirmativas, né? Para ver quais estão corretas. Quais você colocou aí? Eu coloquei as que as corretas eram a 1, a 2 e a última. Então, 1, a 2 e a 4. Então, seria a alternativa E. Isso. Então, vamos Exato. analisar. A primeira, 1. Os primeiros imigrantes ingleses a irem para a América ficaram conhecidos como os pais peregrinos, que viajavam do norte. Sim, no Mayflowers está correta. Até coloquei no slide, né? A 2. Perseguidos religiosos excluídos da sociedade inglesa, expulsos do campo e das terras. Criadores de ovelhas, em comum conhecido como política de cercamento, buscaram na América a esperança de uma vida melhor. Sim. A última. Nas colônias do sul formaram as pequenas e médias propriedades, de base familiar, produzindo gênero de substância e dedicando-se à pesca e ao comércio de peles. Essa aqui não está correta, tá? Porque a do sul ficou mais desenvolvida a plantação e a exportação, tá? Então, a última não é. Então, a alternativa correta acaba sendo a 1 e 2 só.
Depois da Ana é o Pedro. Pedro. Sim, sou eu. 5. Descreva o chamado comércio triangular do qual participavam as 13 colônias. E em seguida aí elabore um gráfico. Não, você pode simplesmente explicar, tá? Porque lá no slide eu já mostrei para vocês como que fica lá o comércio triangular. Explica para nós, Pedro. Tá. O comércio triangular é um termo histórico indicando um comércio organizado em 3 portos ou regiões. Ele evoluiu quando uma região possui mercadorias de exportação, que não são necessárias na região de onde provém as principais importações. Isso mesmo, perfeita, né? A questão 5, então, fala aí que o comércio triangular era realizado. Podem completar a classe. Comércio triangular era realizado os nortistas vendiam madeira. Os nortistas vendiam madeira. Depois de realizados isso? Isso, depois de realizados. Os nortistas vendiam madeira, peixe, alimentos para Antilha, vendiam madeira, peixe, alimentos para Antilha, vírgula. Peraí, tia, vendiam madeira, peixes, alimentos para as Antilhas. Em troca, para as Antilhas, vírgula, em troca, do melaço, do açúcar. Aí, se vocês quiserem colocar na linha de baixo, fica melhor, tá? O melaço, transformado em rum, o melaço transformado em rum, levado para a África, levado para a África, levado para a África, em troca de escravos, em troca de escravos. Que era vendido nas Antilhas, que era vendido nas Antilhas e nas colônias do Sul, que era vendido nas Antilhas e na colônia do Sul. E a 6, que é aí a dupla, né? Fala para mim, Raika e Rafael, nesses últimos minutinhos aqui da nossa aula. Eu fiz que você mandou lá uma tribo dos Estados Unidos, né? Uhum. Eu vou ali na galeria que eu tirei print. Ok. Eu peguei da tribo Navajo. Eles são caçadores e também combateram os invasores espanhóis e americanos com arcos e flechas. Com 220 mil integrantes, os navajos
são hoje a segunda nação indígena mais populosa dos Estados Unidos, controlando a maior reserva do país, com o tamanho da Irlanda. Eles no fim do século XX, havia quase 270 mil indivíduos navajos. Eles também faziam tapetes, que são muito famosos pelos padrões coloridos e pela alta qualidade. Eles também eram caçadores, plantavam plantas, eles também cultivavam terra, começaram a cultivar terra quando eles migraram para o sul e moravam em casas com paredes de madeira e cobertas de terra. Agora eu vou compartilhar Terra? Sim, agora eu vou compartilhar que eu tirei um print da casa deles e como eles se vestiam. Ok. E aí logo em seguida você fala, tá, Rafa? Ok. Isso. Tá coisando, né? Tá compartilhando. Aqui é como eles se vestiam, mais ou menos. Legal. Aqui, eles vestiam as roupas bem coloridas, assim, com vários acessórios. Muito diferente, né? Jesus amado, Aqui. esse trem deve pesar, misericórdia. Deles, gente. A casa Ô, tia, não deles. deu nosso horário? Sim, tem como você ter um minutinho de paciência, que nós estamos na última questão? Você pode? Então, é que eu quero almoçar, porque a minha tia, ela tá vendendo... Só um minutinho, a gente já conclui. Aqui e aí, estão as... Raika? Aí eu vou parar de transmitir. Que legal, adorei, Raika, parabéns, viu? E você, Obrigada. Rafa, pra gente finalizar? Eu fiz dos anches. Calma aí, deixa eu achar. Como chama? Anches. Anches. Ah, não, Apaches, falei errado. Lembra que quando eu falei lá no começo, tinha os Apaches, que é os mais famosos, né, nos Estados Unidos. São um grupo de culturalmente relacionados nativos americanos, tribos do sudoeste dos Estados Unidos, que inclui Chirichaua, Chicarilha, Lipã, Mescaleiro, Salinero, Plains e Apache Ocidental. Primos distantes do Apache são Navajo, com quais eles compartilham línguas do sul de Athabascan. Há comunidades Apache em Oklahoma, Texas e reserva em Arizona e Novo México. Apache pessoas mudaram-se todos os Estados Unidos em outros lugares, incluindo centros urbanos. As nações Apaches são politicamente autônomas, falando várias línguas diferentes e têm culturas distintas. Historicamente, as terras Apaches têm consistido de altas montanhas, vales abrigados e irrigados, gargantas profundas, desertos e do sul da Great Plains, incluindo as áreas em que agora Eastern Arizona, Norte México, Sonora e Novo México, West Texas e Sonic, Colorado. Essas áreas são conhecidas coletivamente como Apacheria. As tribos Apache lutam contra o invasor espanhol, povos e mexicanos por séculos. Os primeiros ataques dos Apaches para Sonora parecem ter ocorrido durante o final do século XVII e em confrontos do século XIX, durante as guerras americanas indianas. O exército dos Estados Unidos encontrou Apache para ser ferozes e guerreiros e estrategistas hábeis. Muito bem, Rafa. Os Apaches é os índios que a gente vê nos filmes, né? Igual do Pica-Pau lá que aparece, tá? Aquelas características que eu descrevi no começo da aula. É isso mesmo. Muito obrigada pela pesquisa dos dois. Lá na questão 8 da página 137, tá? Que era aí da Brenda, é para falar sobre os dois tipos de exploração das formas de trabalho. Então, uma é a mita e a outra é a encomenda, tá? Tanto na mita eles tinham que trabalhar nas áreas do sacerdote e na encomenda eles ficavam sobre a tutela aí dos seus senhores, tá? É a questão 8. E aí eu já fiz a chamada e vocês podem sair. Eu espero vocês amanhã às 7h15, hein?
Tchau. Tchau, tchau. Tia, Tchau, tchau. beijo. Beijo. Até amanhã. Ô tia, eu queria ir embora porque eu vou almoçar, que a minha tia tá vendendo doce, cookie, torta de Nutella, essas Nossa, que coisas. delícia. Aí a sobra eu costumo comer tudo. Ai, que privilégio, João. Delícia. Aproveita. Tá vendendo bem, eu tenho que aproveitar enquanto ela tá aqui na minha casa. É isso aí, tá certinho. Tchau, tchau, João.